Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Atos 12, 24 e 25 e 13, de 1 a 13, e corresponde à semana 15 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Viagens Missionárias de Paulo para Chipre e Perge. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que era praticante de magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. O profeta Ágabo predissera grande fome em toda a extensão do Império Romano, em especial na província da Judéia. Por esse motivo, as igrejas gentílicas reuniram recursos para que fossem levados a Jerusalém por Paulo e Barnabé. Quando terminaram de transportar a referida soma, eles retornaram a Antioquia, trazendo consigo João Marcos. O evangelho espalhava-se. Em Antioquia da Síria, florescera uma igreja multicultural, abrangendo tanto judeus quanto gentios. Atos 13:1 destaca-nos a liderança dessa igreja, marcada pela diversidade étnica. Barnabé, Simeão, de sobrenome Níger para designar sua pele escura, e Lúcio, proveniente de Cirene, atual Líbia, eram profetas, ao passo que Manaém e Saulo, ou Paulo, eram mestres. Enquanto estes integrantes da igreja em Antioquia oravam e jejuavam, o Espírito Santo lhes orientou que separassem Barnabé e Paulo para uma viagem. A imposição de mãos corroborou o envio da equipe missionária. Seu itinerário seria Antioquia da Síria, Chipre em Salamina e Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Perge e de volta a Antioquia da Síria. Inicialmente do porto marinho de Antioquia da Síria, Seleucia, navegaram até Chipre, terra natal de Barnabé, onde residiam alguns judeus previamente convertidos ao cristianismo. Chegaram a Salamina, na época uma das principais cidades da costa oriental de Chipre, pregando a palavra nas sinagogas judaicas. Viajaram então por toda a ilha até sua capital romana, Pafos, localizada na costa ocidental. Chipre era a província senatorial romana governada pelo procônsul Sérgio Paulo, cujo assessor era um judeu chamado Bar-Jesus, nome que é a forma aramaica para filho da salvação. Sendo praticante de magia, Bar-Jesus também era conhecido como Elimas, que quer dizer o feiticeiro em língua semítica. O vocábulo veterotestamentário que designa o termo bruxaria tem a mesma raiz da palavra cortar, que alude à utilização de ervas para realizar adivinhações. A maioria das menções do Novo Testamento à magia, por sua vez, remete à astrologia, arte que considerava a influência dos astros como determinante sobre o comportamento humano. Com efeito, a aristocracia romana frequentemente rodeava-se de astrólogos, muitos dos quais eram judeus. A posição de adivinho a serviço de um governante romano era distinta e lucrativa demais para ser abandonada sem oposição.
Isso explica a reação de Bar Jesus quando Sérgio Paulo tensionou ouvir o evangelho. Ao perceber a resistência imposta pelo mago, Paulo repreendeu severamente. O vocativo da reprimenda não é casual. A designação filho do diabo faz antítese proposital ao significado original de Bar Jesus e revela a verdadeira índole do judeu. Seguindo-se a isto, o feiticeiro ficou cego. Impressionado pelo ocorrido, o procônsul passou a considerar o ensino de Paulo e de Barnabé e creu. De Pafos, a equipe missionária navegou para Perge, na Panfilha, uma província litorânea da Ásia Menor. A este ponto, João Marcos abandonou a missão, retornando a Jerusalém. Aplicação prática. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo representa o início de uma propagação do Evangelho de Jesus Cristo preferencialmente entre os gentios. Como vimos anteriormente, desde que se convertera ao cristianismo, Paulo passara aproximadamente 14 anos nas regiões da Síria e da Cilícia, onde muito provavelmente estabelecera as igrejas descritas em Atos 15:41. Somado a isso, eles tiveram um ano inteiro ao lado de Barnabé ensinando a igreja de Antioquia, a qual era composta tanto por judeus quanto por gentios. Nestes primeiros 15 anos de ministério, portanto, Paulo pregara a um público misto, dirigindo-se primeiramente às sinagogas judaicas dentro de territórios gentios. Contrapondo-se à relativa aceitação inicial do evangelho nestes primeiros anos de seu ministério, a crescente rejeição judaica faria Paulo direcionar seu chamado cada vez mais aos gentios. Outro destaque prático da passagem bíblica lida é acerca do ocultismo, também chamado de esoterismo. Não há uma religião institucionalizada que se autodenomine esoterismo, o qual constitui, na realidade, uma corrente filosófica que permeia diversos movimentos espiritualistas. O esoterismo apregoa que poderes sobrenaturais influenciam inexoravelmente as diversas esferas da vida humana e que é preciso conhecer essas paranormalidades ocultas, acessando-as das mais inúmeras formas. Em muitos casos, o esoterismo ocorre de maneira velada. Pode ter sido este o caso de Bar Jesus. É possível que seus interlocutores se impressionassem por seus grandes conhecimentos sobre o Antigo Testamento e a religião judaica, iludindo-se por isso com sua expressão mística. Mas o discernimento concedido a Paulo pelo Espírito Santo expôs o real teor de suas crenças e permitiu interromper as barreiras por ele impostas à pregação do Evangelho ao procônsul. O mesmo sincretismo das práticas esotéricas do judeu Bar Jesus, infelizmente, contamina o cristianismo hoje. Há aqueles que se dizem cristãos, mas exibem comportamentos compatíveis com ocultismos opostos à fé em Jesus, tais quais recorrer à adivinhação por meio de astrologia, horóscopo, numerologia, tarô ou cartomancia, do mesmo modo que por comportamentos como abrir a Bíblia num versículo aleatório, buscar a palavra, procurar pessoas de oração forte ou só tomar decisões depois de receber profecias, sinais ou revelações. Utilizar Feng Shui, cristais ou certas cores de pintura a fim de se fazer influir boas energias em um ambiente, ou então empregar óleo de unção em mobílias, cômodos ou imóveis a fim de consagrá-los. Usar amuletos tais quais olho grego, pé de coelho, trevo de 4 folhas, ferradura, ramo de arruda, elefante de louça, escapulários, objetos ungidos ou a Bíblia aberta no Salmo 91, como forma de afastar o azar, agouro ou mal-olhado. Praticar yoga, meditação transcendental ou mantras com ou sem japamalas ou rosários, tensionando o autoesvaziamento para obter relaxamento, autoconhecimento ou autocontrole, ou, especificamente no caso dos rosários, alcançar uma graça. Receber passe espiritual, jorei, reiki ou outros rituais envolvendo supostas transferências de energia, poder ou saúde, à semelhança de se acreditar maior eficácia à oração se feita com a imposição de mãos na outorga de bênçãos, curas ou dons espirituais. Declamar encantamentos, rezar de maneira pré-formatada para finalidades específicas ou proferir sentenças particulares no meio de orações, tais quais está amarrado, está repreendido ou eu determino. Tendo em vista tudo o que foi mencionado, é bastante pertinente tecer alguns comentários chaves que precisam nortear nossa busca pelo sobrenatural. Primeiro, o ponto de partida de nossa fé consiste no que Deus nos revelou, e não no que Ele esconde. A Bíblia, como palavra explícita do Senhor,
fornece-nos informações suficientes acerca de como deve ser a prática de nossa espiritualidade, dispensando quaisquer supostos complementos, ainda que pareçam inócuos, neutros ou até mesmo favoráveis ao Evangelho. Segundo, devemos colocar à prova todas as coisas antes de as adotarmos, retendo apenas aquilo que é compatível com o Evangelho de Jesus Cristo. Terceiro, a verdadeira batalha espiritual não é vencida por rituais, rezas ou declarações, mas através de um caráter aprovado, vitorioso contra o pecado. Quarto, as Escrituras devem orientar o autoconhecimento do cristão. Elas permitem que estabeleçamos um conceito equilibrado de nós mesmos à medida que nos revelam o que é bom, agradável e perfeito a Deus. Seus princípios e valores provêm-nos respaldo para que tomemos boas decisões, livres do peso da superstição. Isso, porém, jamais será obtido pela leitura apressada de textos bíblicos selecionados ao acaso, mas por seu estudo diligente. Quinto, a fé verdadeira não está subjetivamente construída sobre os sentidos, mas objetivamente sobre a palavra de Deus. O que sentimos jamais deveria legitimar nossas crenças, pois o coração humano é enganoso e precisa ser confrontado pela verdade dolorosa do Evangelho. Há caminhos que farão com que não nos sintamos bem, nem que tenhamos paz no coração, mas que são a coisa certa a se fazer. Sexto, nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais, aproximando-nos da lei de Deus. Não existe uma predeterminação fatalista a guiar nossos comportamentos, mas, ao contrário, somos convidados por Deus a todo momento a renovarmos nossa mentalidade, intenções e ações, capacitados pela nova vida que o Espírito Santo nos infunde, de maneira a externarmos atitudes condizentes com a santificação. E sétimo, o resgate das disciplinas espirituais da oração, jejum e meditação cristã preencheria o vazio que atualmente coloca em evidência as práticas do budismo, do hinduísmo e do movimento Nova Era. Mesmo que reputemos yoga e meditação transcendental como meramente terapêuticas, por que fomentá-las sem antes cultivar disciplinas análogas que alimentariam diretamente nossa fé, como oração, jejum e meditação cristã? De forma incoerente, temos recorrido a costumes não cristãos sem sequer termos tentado fazer uso regular das práticas cristãs. A este ponto, talvez seja relevante aprofundar-se numa leitura específica sobre o tema. Recomendo A Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Trazendo da mente para o coração. É uma tarde quente de domingo, e o forte calor torna difícil a minha simples tarefa de concentrar-me em oração. Soma-se a isso uma ausência recente de minha rotina de reflexões bíblicas. Mesmo assim, a seriedade de tudo que li enche meu coração, e então esforço-me para captar seu sentido. Fecho meus olhos e respiro profundamente. Os pelos de meus braços eriçam-se inesperada e subitamente, e não posso deixar de perceber a ironia deste momento. Em outras épocas, eu mediria a presença de Deus pelas experiências sensoriais vivenciadas. Mas hoje, confrontado com o que meditei a respeito de como as práticas sincréticas ferem as crenças cardinais do cristianismo ou desviam-me do cumprimento da missão, não posso mais pensar dessa forma. Senhor, meu Deus, que privilégio é chegar-me à sua presença. Demoro-me um pouco focado em sua pessoa, em seus feitos e em seus atributos. Sou levado pelo Espírito Santo a exaltá-lo, a glorificar a Jesus, o Logos eterno, por meio de quem tudo se sustenta, mas que não hesitou em fazer-se homem como eu para abrir o caminho que conduz de volta ao Senhor. Porque a vinda de Jesus Cristo não seria o argumento definitivo que encerra minhas buscas? Porque haveria eu de procurar outras práticas, filosofias ou supostos complementos à revelação que o Senhor já realizou cabalmente? Relembro-me das narrativas do Evangelho que retratam a morte de meu Senhor na cruz. Por um instante, em profundo e longo silêncio, coloco o foco de minha mente apenas na solidão, na dor e no sofrimento de meu doce Jesus. Segue-se a isso a lembrança dos fatos envolvidos em sua ressurreição e da promessa de sua segunda vinda. Espírito Santo de Deus, que minha vida esteja permeada da certeza de que Jesus já fez tudo o que tinha que ser feito. Por isso, Ele me basta. Não quero nenhuma outra experiência. Não quero flertar com o sincretismo de práticas que, mesmo sem ferirem diretamente seu evangelho, não o exaltam como a revelação completa da parte de Deus, para que eu seja quem devo ser e faça o que tenho que fazer. Ajude-me a viver pela fé verdadeira, baseada na Bíblia e não em experiências.
pois, mesmo nos dias mais sombrios, o Senhor continuará sendo meu Deus, tanto quanto naqueles em que posso senti-lo claramente. Que minha espiritualidade reforce em mim uma coerência moral que cumpre o espírito de sua lei. Através disso, faça-me automaticamente recusar quaisquer outras buscas ou especulações que atrapalhem a ação de seu espírito. Dê-me sabedoria para colocar todas as coisas à prova, a fim de reter apenas aquilo que condiz com sua palavra. E que eu possa ser cada vez mais aderente a disciplinas espirituais como oração, jejum e meditação cristã, de maneira a estar mais íntimo do Senhor, experimentando a plenitude de sua presença, sem a necessidade de recorrer a supostos complementos. Purifique sua igreja dos desvios, superstições e sincretismos, de maneira que o verdadeiro evangelho esteja evidente entre nós. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Atos 12, 24 e 25 e 13, de 1 a 13, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, qual foi o itinerário da primeira viagem missionária de Paulo? Terça-feira, relembre os acontecimentos envolvendo a pessoa de Bar Jesus, ou Elimas, e seu confronto pelo apóstolo Paulo. Quarta-feira, cite 6 exemplos de práticas esotéricas ou ocultistas que infelizmente permeiam a espiritualidade dos cristãos brasileiros da atualidade. Quinta-feira, relembre as 7 ponderações que devem nortear nossa busca pelo sobrenatural. Sexta-feira, que elementos ocultistas você precisa eliminar de sua vida? Tenha em mente que esse sincretismo confunde sua fé e, em muitos casos, atrapalha o cumprimento da missão que Jesus nos conferiu. Você tem dedicado tempo para a leitura da Bíblia, a oração, o jejum e a meditação cristã? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Atos 12, 24 e 25 e 13, de 1 a 13 para a sua vida?